Foi muito engraçado, porque aí eles voltaram 15 dias depois e ele falou, deixa que eu falo. Olhou pra ela assim, tipo, deixa que eu vou contar. Ele assim, tu não vai acreditar, um milagre aconteceu na minha casa. Ela assim, não, quem tem que contar um milagre sou eu. Porque ele começou a fazer coisas muito básicas, mas ela disse que o dia que ela chegou em casa e viu ele lavando a louça com uma toalha de louça aqui, que pra muitas mulheres pode ser broxante, né? Mas a hora que ela viu ele fazendo espontaneamente, né? Ela simplesmente agarrou ele na cintura e foram pro quarto. Pra ele aquilo foi tipo assim, meu Deus, né? A minha esposa, ela que me levou, né? A questão da procura, que o pastor fala bastante também. Ninguém brinca de esconder, né? Mas a maioria das mulheres tem essa dificuldade de tomar iniciativa. E eu acho que é algo, assim, muito cultural. O homem, ele nunca pode negar. E a mulher, né, na cabeça das pessoas, ela nunca deve procurar. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Como eu sempre falo, essa mesa é uma mesa muito especial. Por quê? Porque nós estamos sempre buscando trazer um convidado, dois, que agrega valor ao nosso propósito como ministério. O nosso ministério é focado em família e liderança. E a gente sempre está trazendo assuntos pertinentes a esses dois assuntos, a esses dois temas, né? Liderança e família, ou família e liderança. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Vai valer muito a pena você estar conosco. Eu e o Gabriel, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês também, estaremos aqui conversando com ela. Você não pode perder do início ao fim, pelo contrário, certo? Já dá o seu like. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, pode se inscrever agora. E depois, eu sempre peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esse conteúdo. Por quê? Eu penso assim, tudo aquilo que me abençoa precisa ser compartilhado. Se abençoou a minha vida, eu quero que alcance outras pessoas. E você pode fazer isso, tá bom? Então, fique conosco até o final. Se você tem uma pergunta, já escreve aqui embaixo. Por quê? No próximo vídeo eu posso, junto com os convidados, responder a sua pergunta. Então, vamos para o nosso podcast de hoje. Gabriela, bem-vinda. Sempre um prazer tê-la conosco aqui. Você já esteve e agora está de volta. E é muito bom receber você aqui. Eu que agradeço, é um grande privilégio, né? Eu ainda comentava, quando eu retornei para a minha cidade depois de gravar com o pastor, algumas pessoas que trabalham com casais, né, da minha cidade, enfim, da rede social, falaram, nossa, que incrível. Eu falei, é a realização de um sonho, porque todo mundo que trabalha com ministérios, com Ministério da Família ou com relacionamentos, tem pessoas que admira, né? Então, eu sigo o pastor há muito tempo e, de fato, é muito bom a gente ver, assim, que pessoas que são referências são pessoas de verdade, pessoas, né, acessíveis, como o pastor é. E eu me sinto muito grata e honrada por estar aqui pela segunda vez. Que benção. E a alegria nossa é a mesma também, tá? E aí, Gabriel, como é que você está? Tudo bem, pastor? Melhorou, Gabriel? Tudo certo, graças a Deus. Muito animado para hoje. O principal conselho para quem está assistindo a gente é pegar papel e caneta aí, porque essa mulher aqui, quando fala, gente, é fonte de sabedoria. Você pode anotar tudo que ela falar aí, que vai servir muito para sua vida. Elevou as expectativas. Bom, a Gabriela ela é sexóloga, escritora, palestrante há 20 anos. Você é enfermeira também, técnica? Sou enfermeira obstetra. Formação? Isso, sou enfermeira obstetra, trabalhei muito tempo em hospital, trabalhei fazendo partos. E eu sempre falo que as pessoas, a maioria não sabe, mas o parto ele é um advento do sexo. Porque, na verdade, o parto ele acontece porque essa mulher gerou, né? E tudo começou no sexo. Então, hoje, por exemplo, muitas pessoas não fazem essa relação, mas quando eu atendo no consultório mulheres que têm dificuldade com a libido, e aí, às vezes eu, né, começo a fazer uma anamnese, que a gente na área da saúde fala, quando você faz o levantamento, a pessoa fala, eu tenho 2 filhos, e Deus o livre, eu não quero mais. E aí você, na hora, eu já... Opa! Então, a libido baixa pode estar relacionada ao medo de engravidar novamente, principalmente se uma das gestações não foi planejada. Interessante, eu não tinha pensado nisso, e é verdade, né? Sim. Porque o medo de engravidar, psicologicamente, né? Essa mulher provavelmente tem algum trauma em relação a isso, né? E aí cai a libido mesmo, né? Muito, porque assim, na verdade,
é como se a mulher montasse um joguinho de dominó na cabeça. Então, eu vou fazer, se eu engravidar, eu vou passar por todo aquele processo de novo e a gente não sabe, né? Por exemplo, meu primeiro filho, eu já estava fazendo a enfermagem obstétrica, já era enfermeira, mas fazia especialização, e eu queria muito parto normal. E aí foi uma cesárea de urgência, ele nasceu prematuro. Então, quando nós pensávamos em outro filho, eu pensava, não quero passar por isso de novo. Eu tenho muito medo. Né? E aí, enfim, depois Deus trabalhou em nosso coração e aí veio a segunda, a terceira, aí foi vida. Gabi, Mas... até que ponto as nossas emoções, elas afetam na nossa área sexual? Então, eu te diria que ela afeta completamente, Gabriel, completamente. Porque nós somos um amontoado, né? Uma junção de histórias. Então, a forma como você foi apresentada à sexualidade, seja por um colega, seja numa repressão dentro de casa, né? Se o pai falou que era feio, que era sujo, que era errado, você veio com uma pergunta, você confiou a alguém que era importante para você e quando você é silenciado, quando você é, e por isso que eu reforço em todos os lugares que eu vou, é para mulher, é para casal, é para pais. Se você tem um problema com esse assunto, né? Não consigo falar. Não, me pede para falar sobre tudo, menos sobre isso, ou com os filhos ou com o marido, por favor, olhe para esse assunto, porque no seu relacionamento é um problema e na sua maternidade será maior ainda. Porque aquilo que é um bloqueio para nós, a gente automaticamente passa aos nossos filhos. Então, se Deus criou, Deus não erra. Quando Deus criou a sexualidade, ele viu que tudo que era relacionado era bom. Né? Tanto para o casal, tanto para, né, para quem não sabe, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade é uma energia de vida. Então, é uma energia feita pelo próprio Criador que a gente usa nos nossos relacionamentos profissionais, interpessoais e na nossa vida como um todo. Uma criança exerce hoje a sexualidade através do relacionamento com outras crianças. Então, e aí as pessoas precisam, né, Gabriela, entender a diferença entre sexo e sexualidade, né? Porque, na verdade, a sexualidade ela é a parte psicológica do sexo, né? E o sexo é a parte mais biológica, né? Sim. Então, e quando você fala de emoção, é muito interessante isso. Por quê? Porque o homem foi criado, certo? Eu diria assim, com o seu lado racional, razão, mais em evidência do que a mulher, né? Como prova disso, que o homem, ele, na maioria das vezes, ele fala o que está pensando. E a mulher fala mais do que está sentindo. Não é? Sim. Então, por exemplo, o homem usa a comunicação para resolver problemas, por exemplo. Ela usa mais para se relacionar. Para se expressar. Então, por exemplo, o homem não tem essa necessidade tanto quanto a mulher. Até Paulo, na sua compreensão da psicologia, ele nunca falou assim para a mulher, amai vossos esposos. Isso ele falou para o homem. Né? É interessante, você ler os textos de Paulo, ele sempre estava falando para o homem. Amai. E está no imperativo ainda. Amai, amai. Agora não. Ele só disse para a mulher se submeter, que é uma dificuldade de muitas mulheres. Mas a mulher, me parece que naturalmente ela nasce com essa predisposição de amar, né? Sim. E voltando na questão das emoções, além da ausência da educação sexual que ninguém teve, e assim, as mulheres, geral, não tiveram, mas os homens, além de não ter a informação, foram educados pela pornografia, o que se torna muito problemático. Hoje eu atendo adolescentes e eu ouço cada coisa que eu fico, meu Deus, a mulher, ela é justamente um objeto. Então, essa quebra de paradigma de que eu não tive informação, aprendi da forma inadequada e quando cresço preciso romper isso, eu preciso entender que sexo não é só isso. Por isso, né, que o pastor trabalha, né, com maestria sobre isso, que os homens precisam entender de fato que, por exemplo, o fato de uma mulher muitas vezes ter o seu filho doente, na cabeça do homem é dar um paracetamol, deu, tá tudo certo, vamos lá, né? Todo empolgadinho. A mulher, a mente dela já está pensando se ele vai fazer um outro pico de febre, se de repente vai ter algum sintoma que está, né, enrustido, que ainda não apareceu, que não manifestou. Então, por isso que as nossas emoções, elas impactam diretamente. E entender que tem algo muito problemático hoje em dia, né, pastor? Que é a nossa sociedade querendo igualar homens e mulheres. Deus não nos fez igual. Não adianta. A sociedade pode até tentar, nós jamais seremos iguais. Então, nesse quesito, por exemplo, hoje no consultório, tem mulher que fala, eu quero ter o mesmo desejo que o meu marido. E eu sou obrigada a dizer, olha, somos gêneros diferentes. Não adianta se eu pedir, por exemplo, se essa mesa estivesse toda desarrumada e a gente chamasse 10 mulheres e 10 homens para arrumar, tirar tudo da mesa, arruma agora do seu jeito.
os 10 homens e as 10 mulheres arrumariam de formas diferentes. As mulheres até, às vezes, seriam um pouquinho mais semelhantes, mas ainda assim é diferente. Então, numa relação, a gente precisa entender que as nossas emoções, elas impactam. Impacta na criação, impacta na emoção daquilo que eu penso, impacta nos abusos, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que é. Deixando claro para quem não sabe, abuso não é só penetração. Sim. Abuso é se alguém mostrou, se alguém pediu para ver, se alguém... Enfim, essas problemáticas que elas impactam diretamente em como eu vejo a relação sexual. O sexo é a relação sexual, a sexualidade é como eu me relaciono com esse assunto. Então, é a parte, de fato, psicológica, é tudo que eu vejo sobre ele. Então, as pessoas acham que é a mesma coisa. Além de não ser, as pessoas não param para pensar o quanto eu preciso fazer essa autoanálise e pensar, tá, eu tenho dificuldade com esse assunto, eu não consigo falar sobre ele, o que eu posso fazer para transformar? Né? Então, ter essa percepção de si mesmo é muito importante nas emoções para que viva uma relação sexual saudável. Vamos falar um pouquinho sobre prazer, né? É interessante como a maneira como a igreja foi ensinada no passado, a impressão que dá é que nós cristãos não podíamos, entendeu? Usufruir de todo o prazer ou aquilo que gera prazer. Meu pai, por exemplo, foi pastor da Assembleia de Deus, bem tradicional. Meu pai se sentia culpado em tirar férias. Então, e é interessante que isso ficou tão impregnado em nós que no início do meu casamento, quando eu tirava férias, eu me sentia também um pouco culpado, certo? E olha só que, inclusive, existe, não sei se acho que é no islamismo, né, que eles colocam a mulher num nível tão baixo que faz uma cirurgia para extrair o clitóris, porque eles entendem que a mulher não tem o direito de ter prazer. E o prazer, quem não leu deveria ler o livro do John Piper. É um livro que eu ganhei do pastor Estevão Fernandes, aí o Douglas levou embora para a casa dele para ler, acho que nunca mais me devolveu, tive que comprar outro, certo? E até o Douglas fala que foi o livro que mais abriu a mente dele em relação a essa teologia do prazer. Entendeu? Da Qual felicidade. Qual o nome do livro, pastor? Em Busca de Deus. Ah, legal. Ele fala, entendeu? Deus nos criou para o prazer realmente. Até ele disse uma coisa importante, que o significado de jardim do Éden é um jardim de delícias, é um lugar de delícias, entendeu? Então, até tem uma pergunta interessante aqui, ó. Quais são os maiores mitos que você encontra entre casais cristãos sobre prazer sexual? Acho que o maior de todos eles é que quem precisa e quem deve sentir prazer é o homem, né? Muitas mulheres veem, não, assim, eu viveria tranquilamente sem, né? Só que aí a gente precisa entender que, como Deus não erra, o nosso clitóris, ele não tem outra função no nosso corpo. Exatamente. Então, para mim, ele é a maior prova viva de que Deus criou e Deus pensou, né? Não, eu vou... Porque, por exemplo, a gente sabe que a vulva, né, a vagina, ela tem muitas terminações nervosas. Então, o prazer poderia acontecer por ali. É uma região sensível. Mas Deus pensou, não, eu vou fazer algo a mais. Né? Então, hoje, uma das maiores coisas que eu preciso trabalhar no consultório, primeiro, é desmistificar de que o sexo é só para o homem. Segundo, a mulher entender que ela precisa falar. Então, tem muitas que chegam com a seguinte demanda. Eu não tenho vontade, porque a libido é a campeã mundial, né, de procura. E aí, eu não tenho vontade nenhuma. E aí, eu vou fazendo perguntas, né, porque a consulta, para mim, é como cavar um poço. Então, eu preciso encontrar o que está levando esse casal a esse problema. E aí, num determinado momento, em uma pergunta, essa mulher responde: eu não sinto prazer. Ou eu já senti, não sinto mais. Ou eu nunca senti. E aí, aqui nós temos duas ruas, né? Como se fosse dois caminhos. É triste isso. Mais de 10 mulheres, 9 sentem, mas não sabem que isso é prazer. Quando eu comecei a minha trajetória como sexóloga, eu tinha uma frase, até achei um vídeo esses dias, eu falei, não, vou ter que excluir esse vídeo, porque ele não faz mais sentido. Se a pessoa diz que não sabe se teve prazer, é porque ela não teve. Depois de tanto estudar, eu tenho que dizer que isso não é uma verdade. Na verdade, isso é um mito, porque muitas pessoas estão enraizadas na pornografia. E aí, quando eu pergunto o que é prazer, é gritar, é molhar uma cama inteira, é sentir sensações alucinógenas. Não, espera aí, de onde veio isso? Né? Por que o prazer tem que ser isso? Eu uso muito uma analogia que... Um dia eu estava cuidando de uma paciente em trabalho de parto, 3 da manhã. A da ponta da cama, eram 3 camas, a da ponta estava com 9 centímetros.
ela não emitia um som a cada contração que vinha, ela só... E a que chegou 2 da manhã com 1 centímetro, nossa, mais assim... Escandalosa. Nossa, né? E faz parte do processo do trabalho de parto. O vocalizar a sua dor ajuda muito nesse processo. E aí, o que aconteceu? Essa da ponta chegou para mim e falou assim, eu queria que tu me explicasse que eu não estou entendendo. Eu tô com 9 e eu não tô, né, desse jeito. E por que ela tá com... Eu ouvi tu falando que ela tá com 1 centímetro, e por que ela tá assim? E aí eu falei, ai, Jesus, me ajuda, né? Como é que eu vou fazer ela entender? E aí o que me veio à mente foi, quando nós vamos, por exemplo, em 2 velórios, né? A analogia é horrível, né, para o nascimento, mas enfim. Quando a gente vai num velório e tem uma mulher enlutada em cima do caixão, chorando muito, ela está sentindo a dor, nós estamos vendo. Mas aquela que está sentada ao lado do caixão quietinha, nós não podemos dizer que ela não está sentindo a mesma dor. Então, em relação ao prazer, é exatamente isso. Existem pessoas que sentem, né, espasmos musculares, mulheres que sentem, né, a vagina na questão da amplitude, mulheres que sentem, de fato, né, muitas sensações, mas nós não podemos dizer que aquela que muitas vezes tem só um aumento da lubrificação, que essa mulher também não teve prazer. E aí também entra o outro viés, né, pastor? A questão de que ainda existem alguns homens que pensam somente no seu prazer, né? E a mulher, ela nunca consegue, ela nunca chega lá, já desisti. Então, aí... o Gabriel não casou, né, Gabriel? Ainda não. Vai casar, já vai ano que vem, aprendendo aí, né? Não, eu tô aqui, ó, assim. Vou te dizer, tu é privilegiado. Mas eu acho até engraçado falar sobre isso agora, porque você já chega pro casamento... Porque o sexo não... O assunto tratar o sexo e esses tabus que a gente não tem tratado dentro da igreja, é tão importante falar sobre isso antes do casamento, para que você não chegue já com um problema lá dentro, né? Com certeza. E é muito importante os casais buscarem ter um conhecimento mínimo de como funciona o corpo da mulher, de como funciona o corpo do homem. Quando você usa a ilustração lá do fogão micro-ondas, né? Um homem, micro-ondas, e mulher, fogão a lenha, é o nome do livro. Isso, Eu usava assim o fogão a lenha e fogão a gás elétrico, né? Sim. Mas é a mesma coisa. Então, o que acontece? Por exemplo, você pode até explicar melhor do que eu isso. Quanto tempo uma mulher leva, entendeu? Para estar preparada, de repente, para uma penetração, né? Quanto tempo ela leva? E quanto tempo um homem leva? Certo? Essa aqui é a grande questão. Eu ouvi algumas assim ilustrações. O carro dele já está na estrada, quase chegando no final da corrida, e o dela nem saiu da garagem ainda. Só que muitos homens, por falta até por uma ignorância, no bom sentido falando, né? Não teve informação, não teve instrução. Sim. Então, para ele, a mulher é igual a ele. Por exemplo, o homem vê a mulher saindo do banheiro enrolada numa toalha, ele já se empolga, vai atrás e diz, uma rapidinha antes de ir para a igreja e tal. Mas para a mulher não funciona assim. Não. Por exemplo, o que excita a mulher não é o mesmo que excita o homem. Não. O homem é muito mais visual, a mulher é muito mais auditiva, por exemplo, né? Então, essa fala, ela tem entrelinhas. Quando eu falo em mais auditivo, não estou dizendo que ela é 100% auditiva, mas Sim, se você não, colocar... Tipo assim, eu também sou auditivo. Sim. Mas eu sou muito mais estimulado pelo visual. Então, por exemplo, e a mulher, tirando um pouco agora o auditivo e falando um pouco do visual da mulher, se a minha esposa me vê, por exemplo, lavando louça para ela e enxugando a louça, e quando a mãe dela chega, eu abraço ela, falo, preparei um cafezinho para você. Isso, na cabeça dela, estimula muito mais do que ela me ver vestido sensualmente para ela. Né? E aí os homens precisam entender um pouquinho. Então, como é que funciona a cabeça e a alma? Qual é a dinâmica da alma da mulher nesse aspecto? E qual é a dinâmica da alma do homem nesse aspecto? E aí os homens também não entendem isso. Sim. E aí que tem essa confusão. Você pode até explicar um pouco melhor. Sim, eu só queria acrescentar que a questão do visual é algo muito certo, né? Que o homem é visual e a mulher é de outras formas. Mas eu tenho pego muitas mulheres no consultório, muitos casais, onde a mulher está perdendo a libido porque o homem acredita que ela não é visual e ele não cuida da higiene. Não, sim, claro. É algo tão básico, né? Parece até assim, meu Deus, né? Talvez o problema esteja em categorizar. Então, eu sei o que você gosta, porque pautado no que eu gosto. Né? E aí, assim, o grande problema é a questão da higiene envolve muitas vezes a sexualidade. Essa mulher não consegue falar sobre o assunto, ela perde a libido, porque, tipo,
meu Deus, né? É uma floresta, não faz o mínimo, né? Não dá uma parada, não. Isso, Nossa, e como é que eu vou falar sobre isso? Às vezes tem casal, quando eu comecei a fazer terapia sexual de casal, eu achei muito estranho, porque casais marcavam separados. E eu pensei, meu Deus, mas o casal não era para estar junto, né? E eu comecei a perceber que coisas muito básicas não são faladas, como isso, né? Então, eu só queria acrescentar, a mulher, ela também é visual. Mas quando eu falo assim, visual, eu não estou falando de higiene, né? Não, Porque sim. É básico, né, pastor? É básico. O higiene, a higiene, o perfume, a organização do ambiente. Agora, por exemplo, por mais que eu coloque uma cueca bonita, por mais que eu coloque uma camiseta legal e tal, alguma coisa assim, não vai mexer com a minha esposa. Sim, mas eu só quis trazer, porque é uma dor das mulheres e elas... Eu entendi. E, por exemplo, homem, você que está aí assistindo, poxa, tem mulher que traz para mim, conversa com meu marido sobre tomar banho. Exato. Ai, gente, hálito, parece... por exemplo. Sim, por exemplo... Meu marido, porque eu não suporto o hálito dele. A questão do prazer, eu faço eu brinco com uma expressão de que o beijo de língua, ele molha o gramado lá de baixo. E aí, muitos casais não beijam. E aí a mulher traz para mim, ele tem um mau hálito horrível. Já pedi para consultar, e assim, é uma questão de higiene e é o básico. E aí, às vezes, tu conversa com esse homem, ela já falou 1000 vezes, aí é a raiva delas, né? Que elas já falaram, ninguém resolve. Aí eu chego lá em uma consulta, o cara marca dentista, o cara marca gastro, mas por quê? É uma pessoa de fora falando. E é um assunto que já está doloroso, então qualquer coisa que fala parece que é uma guerra. Eu acho assim, né? Eu dou uma aula de comunicação aqui, que eu sempre explico, né? O tom muda o sentido de uma frase. O lugar que você escolhe para falar pode o outro ser resistente porque você está falando no lugar errado. Na hora. Então, às vezes, a mulher, não é nem que o marido não ouviu, ela falou na pior hora. Exatamente. Você tá me entendendo? Ela ficou falando. Então, se ela escolhe, ela pensa o lugar, a forma que ela vai fazer essa abordagem, o cara pode até aceitar. E até o problema, pastor, que eu vejo muito da parte da tecnologia, porque as pessoas deixam para falar assuntos muito sérios, por exemplo, pelo WhatsApp, porque tem vergonha. E pelo WhatsApp, você não tem como adivinhar o tom que a pessoa está falando. Então, eu estou atendendo 2 casais que eles saem de casa, ela manda um textão no WhatsApp. Isso é muito ruim, né? Aqui na nossa equipe de liderança, e mesmo lá em casa, eu proíbo assuntos difíceis serem falados pelo WhatsApp. Certo. Eu sempre digo, às vezes um líder chega assim e fala, ô pastor, eu falo, não, isso aqui é olho no olho, entendeu? Por quê? Porque eu posso interpretar uma frase de muitas formas. Eu me lembro, eu conto até essa experiência. A Rose foi ao médico com muita dor, né? Eu nem sabia que ela estava com essa dor, que ela tinha ido ao médico. Daí ela me chamou, falou, Ju, você acredita que eu vim aqui no médico na hora do almoço? Faz 2 horas que eu estou esperando aqui, com fome, com dor, e esse pessoal não me atende, e é convênio e tal, não me atende. Aí eu preocupado, falei, você quer que eu vou aí e te leve alguma coisa para comer? Eu peço para alguém ir aí. E ela disse, não. Como é que eu vou interpretar esse não? Então, esse não, ele pode ser interpretado de muitas formas. Até eu brinco. Pode ser um não, não é? Como pode ser, ai, não, entendeu? Ou seja, aí eu tenho que ser inteligente para falar, peraí, ela está com fome, ela está com dor, ela está irritada porque não atende, esse não poderia ser doce, pô. Esse não poderia ser assim, obrigado, meu amor, não se preocupe comigo. Você está me entendendo? Agora, se eu estou com ela, a minha interpretação facilita. Sim. Pô, ela está com dor, está com fome, está irritada. No lugar dela, estaria talvez brigando já com o pessoal aí. Então, por isso que alguns assuntos você tem que estar presente, olhando nos olhos da pessoa, ouvir a pessoa. Dá para você repetir para mim o que aconteceu? Entendeu? Então, os casais precisam entender que o WhatsApp é frio, não te dá a oportunidade de você falar num tom de voz diferente, colocar uma outra perspectiva. Então, eu sempre falo para a Rose, se for importante, sério, vamos conversar pessoalmente. Certo, ótimo. Na maioria das vezes, a interpretação é outra. Porque você interpreta de acordo com a sua fome, de acordo com o estresse que você teve no trânsito, de acordo com... E às vezes do outro lado também tem alguém estressado. Aí pronto. Exatamente. Aí, pô, mas por que ela me deu um não assim e tal, né? E por isso que você fala uma coisa que faz muito sentido. Então, pai, mãe, sogro, sogra, gente, tem assuntos difíceis, olho no olho, face a face, presente, né?
E talvez uma das raízes dos problemas de relacionamento é essa falta de comunicação clara, não, né? Total. E até mesmo dentro do sexo, né, Gabi? Como que você vê, por exemplo, falar assuntos delicados, como preparar esse ambiente para você falar com o seu cônjuge? Uma das coisas que eu tenho trabalhado no consultório é a base, né? Até tem um vídeo que viralizou que eu falei que a coisa mais importante do casamento não é o sexo, é a comunicação. Meu Deus, né? Aí veio, porque quando viraliza, vem gente boa, mas vem gente também, né? Que não concorda com o que tu fala e vem pedrada. Mas de fato, é a comunicação. Uma comunicação assertiva, o sexo se torna uma consequência, né? Então, nesse caso, especificamente, a gente precisa entender que se eu não consigo falar, eu preciso encontrar meios, né? E hoje, na terapia, eu trabalho muito a questão do feedback do sexo. É muito complicado, né? Quando a gente começa a instaurar, meu Deus, fere o ego, né? Ontem eu não senti nada, né? E eu quero te dizer que, assim, foi bom, foi legal estar com você, mas eu não tive prazer. E as mulheres, né? Tem um estudo do Ministério que fala que que a mulher transa 5 vezes na semana, que eu quero saber de onde foi feita essa amostra, né? Que eu desconheço. A cada 5 vezes na semana que a mulher faz, em 4 ela mente. E aí eu trabalho isso enquanto cristãos, né? Até que ponto isso tem entrado no nosso casamento? Mentir não deveria ser uma opção. É mais fácil eu ter o diálogo olhando olho no olho. Olha, eu estou hoje preocupada, eu estou estressada. Se eu entendo, né, que quando nós casamos, nos tornamos a relação sexual, muitas vezes, ela é uma necessidade para o homem. Então, essa mulher, ela pode trabalhar com as práticas sexuais, por exemplo. Às vezes, até nem tem penetração, trabalha de outras formas. Mas ter esse diálogo do que é necessário para você e o que é para mim, e lembrar, né, que a guerra dos sexos, ela não deveria entrar dentro do quarto, mas entra. E uma outra coisa, assim, eu gosto muito da analogia, tipo, um fast food, uma hora ou outra, faz sentido, né? Poxa, estou com pressa, então vou passar ali e pegar um lanche no drive-thru lá, né? Do McDonald's. Eu não como McDonald's, mas se eu tiver com muita fome e não tiver outra coisa, vai ao McDonald's mesmo, né? O que não pode ser é toda semana, todo dia. Mas, às vezes em quando, outro dia eu cheguei numa cidade, aí estava morrendo de fome, não tinha nada aberto, o irmão falou, só tem esse McDonald's, vai sair mesmo, entendeu? Vamos orar, é o dia do lixo. Vou revelar um segredo, eu nunca comi McDonald's. Verdade. Então, mas, por exemplo, não, vamos passar ali e pegar um lanche rápido. Beleza. Mas eu penso que o casal deve se preocupar com aquele jantar onde você, 3 dias antes, começa a fazer um planejamento. E o sexo é assim. Sim. Então, a rapidinha todo dia, vai chegar uma hora que perde a graça, principalmente para a mulher. Agora, assim como para você... eu, particularmente, como muito com os olhos. Quando eu vou num restaurante, quando eu vou comer em algum ambiente... Assim, eu como muito com os olhos. Eu fico assim observando a mesa, fico observando os pratos, eu fico observando o supply. Eu gosto disso, né? Eu gosto desse ambiente, né? Do ambiente bem arrumado. Sexo não é diferente, entendeu? E assim, eu sempre falo para os casais, naquele restaurante tem a melhor comida. Só que eles não colocam a toalha na mesa, eles servem assim uns garfos tortos para você, e aí ele joga aquilo na mesa, e a melhor comida. Vai estragar a comida porque o ambiente, a forma como servem não é legal. Então não adianta o cara falar assim, pô, nós dois temos o melhor sexo. Só que não tem um quarto arrumado, não tem uma cama preparada, não tem um perfume legal, não tem uma música legal, não tem um ambiente interessante. É isso que as pessoas precisam entender. Realmente é como você jantar numa mesa que, além da comida boa, ela é muito arrumada, ela é muito preparada. Você fala, você viu, vamos fotografar isso. Que legal isso daqui, né? Não estou dizendo que você deva filmar ou fotografar o seu lado sexual. É força de expressão, porque as pessoas pastor da forma que tem que fotografar. Não, isso é até perigoso, apesar de alguns fazerem isso, mas é perigoso. Então, os casais têm que se preocupar com essa questão da preparação antecipada e para que o encontro seja uma celebração realmente. O que você acha? Hoje eu tenho um capítulo no livro, né, Esse Homem Micro-ondas e Mulher Fogão a Lenha, que fala sobre isso, que é o dia do sexo. E aí, assim, tem vários estudos falando que quando eu preparo, quando eu idealizo, automaticamente as coisas elas tendem a acontecer, porque há um planejamento. É uma pergunta que eu sempre faço quando a gente inicia a terapia sexual. Vocês têm agenda? Tem um planner? Tá lá o sexo? Tá lá o tempo de qualidade?
Óbvio que não. E aí, todas as outras coisas que tem o meu olhar, elas caminham. Às vezes, não necessariamente como eu gostaria, mas tem um planejamento. E o sexo, ele não entra nesse planejamento. Então, até voltar lá nas preliminares, que eu não respondi. A questão das preliminares, elas entram justamente nisso. A preliminar é você ter em mente que um sexo, como o pastor comentou, fast food, ele pode acontecer, mas ele não pode ser a regra. A regra é um tempo de qualidade, um sexo planejado, aonde eu vou pensar sobre a roupa, pensar se eu vou usar algum produto. Ele pode ser bom, mas ele não é saudável. Exatamente. Ele não pode se tornar uma regra, porque geralmente na rapidinha, a mulher... Não, isso não é uma regra, mas a maioria não sentem nada. Elas fazem de uma forma de agradar, de dar prazer, que é válido, né? Acho, né, interessante. As feministas, né, vão querer me matar, mas nós precisamos entender aquilo que a Bíblia nos orienta sobre a relação sexual. Então, nós, enquanto casal, precisamos suprir um ao outro. Sim. E isso não quer dizer que tem que fazer todos os dias, mas quer dizer que tem um comum acordo, onde o casal senta e vê o que é interessante. Eu tenho, assim, algumas coisas que é de alma feminina. Por exemplo, o dia em que eu quero ter um diálogo sexual com a minha esposa, desde manhã eu procuro não conversar assuntos estressantes, porque me incomoda, assim, né? E acredito que incomoda ela também, certo? Então, às vezes, até ela lembra de um assunto, certo? Eu não falo para ela, mas eu faço questão de arrumar uma forma de desviar daquele assunto. Pô, depois a gente fala sobre isso daí amanhã e tal. Por quê? Porque eu fico extremamente, assim, compromete a minha relação sexual se eu ficar durante o dia conversando muito assunto que me estressa com a minha esposa. Muito assunto. Então, eu acho que os caras deveriam se preocupar. Já pensou? O cara vai para um jantar, no carro, está no jantar, e depois do jantar eles estão programados a ter um momento, tal. Aí ela levanta assunto da sogra, do cunhado, aí assunto do colaborador, e assunto de boleto para ser pago. E como é que esses dois depois vão ter cabeça, entendeu? Então, os casais precisam entender que existe um aspecto muito forte emocional. Sim. Nele e nela. Sim. E, às vezes, as coisas não acontecem como poderia acontecer. Eu nunca me esqueço, a minha esposa, na simplicidade dela, né? Eu fiquei uns dias fora de casa, e aí acho que nós paramos, eu não sei se era num hotel, assim, para a gente ter o nosso tempo, né? Quando nós estávamos entrando no quarto, e eu assim já, né, idealizando o meu encontro com ela, ela fala assim, você não sabe quem foi assaltada. Mas eu percebi que ela foi algo escapou, assim, que acho que ela estava tão assim impactada com aquilo que era irmã dela e que ela queria compartilhar comigo, né? Então escapou. Aí eu olhei, eu dei um sorriso assim para ela, e falei, eu tô com uma saudade de você. Aí ela, acho que ela, aí caiu a ficha. Ai, meu depois Deus. Você tá falando, onde é que eu estava com a cabeça? Fala assim, assalto. Mas aí eu acho que a gente tem que ser maduro o suficiente para entender que, de repente, é uma coisa que está incomodando e tal. A gente pode até, como eu administrei, falou, estou com saudade de você. Aí acho que ela lembrou das minhas palestras e tal. Eu falei, deixa eu falar isso aí depois. Mas, e às vezes, são coisas simples. Sim. Eu tenho um amigo que falou assim, inclusive, ele é um cara, ele é neurocientista e ele é diretor de uma grande empresa que trabalha nessa área, né? E ele disse, Josué, cara, você tem razão. Eu montei uma mesa na minha casa, eu preparei champanhe, vinho e frios e tal, organizamos a questão do bebê e tal. Eu queria ter uma noite maravilhosa com a minha esposa. Só que quando nós dois estávamos sentados, ela levantou um assunto. E eu dei sequência aí, meu. Quase que a gente quebra a garrafa um na cabeça do outro, entendeu? Jesus. O que era para ser uma festa virou um inferno. Falei, cara, mas eu tenho falado isso com tanta insistência, entendeu? Você precisa colocar o lugar certo, a hora certa. Será que vale a pena trazer esse assunto? Às vezes é um assunto que nem precisava ser falado. Entendeu? Eu falei, você tem razão. Eu falei, então, você ensina sobre isso, você está faltando praticar isso daí. Entendeu? E, às vezes, tem casal que não consegue entender isso. Tem. E é bem assim, interessante a gente tocar nesse ponto, porque o que acontece? É aquilo que a gente mencionou anteriormente.
Quando um homem automaticamente vê a mulher ou estão algum tempo sem a relação sexual, automaticamente ele já idealiza um cenário. Só que do outro lado, e principalmente os casais que não têm diálogo, não é falado nada sobre isso. Então, é aquela dura questão que todo mundo fala até nas redes sociais, expectativa versus realidade. Então, nesses casos, por isso que ter um dia para isso seria interessante. Começa com uma estratégia que todo mundo fala, ai, mas dia marcado para isso? Mas pode se tornar uma estratégia interessante porque automaticamente o casal se policia mais nas falas. O casal, aí as mulheres trazem, né? Ah, não, mas pelo amor de Deus, eu fiz isso no começo do meu casamento. De preparar a noite, de comprar uma lingerie. Mas ele nunca fez nada. Mais uma vez, a falta do diálogo. Por que você não fala? Por que você não deixa uma caixinha com as coisas que são usadas nesse momento? Ah, a gente transa muito quando a gente sai de casa. O que tem fora de casa? Ai, nossa, lençol branquinho, um lustre, tá. E por que a gente não vê? Agora tem Shopee, tem Shein, tem tudo aí, né? Que tu pode comprar e colocar. O nosso quarto tem que ser um lugar para descanso, mas para delícias também. Não leve problema para a cama. Hoje eu atendo muito casal que empreende junto. E aí deixa para conversar sobre as questões de empreendedorismo na cama. Como que você vai levar problemas para a cama? E aí, hoje na terapia, por exemplo, tem mulher que fala para mim... Eu levo horas para ir para o quarto, porque o quarto se tornou um lugar de conversas difíceis. Então, eu não quero ir para o quarto. Aí, o problema dessa libido dessa mulher está onde? Eu tenho batido nessa tecla numa palestra que eu dou sobre preservar os lugares que geram memórias, ou positiva ou negativa. Então, eu considero 2 lugares que nós precisamos preservar a todo custo em relação a memórias, que é o quarto. Eu sempre digo, as memórias que devem ser geradas no quarto devem lembrar devocionalidade, um lugar onde você pode orar, ler a palavra, assistir um bom filme, assim, que também te edifica. Devocionalidade. Segundo, tem que gerar memórias que lembrem descanso, ou seja, eu chego na minha casa e quando eu entro no meu quarto, é o meu recôndito, né? É o meu lugar de descanso. Eu deito e falo, pô, cheguei em casa, descanso. Terceiro, tem que lembrar prazer, orgasmo, entendeu? Momentos de intimidade, sabe? Porque se nós não tomarmos cuidado, a cama vira o pior lugar da casa. Sim. O quarto vira o pior lugar da casa. E o outro lugar é a mesa. Sim. Eu até ministrei lá na igreja sobre o valor da mesa, né? Essa experiência da mesa. Ou seja, a maneira como a gente encara a experiência da mesa vai, sem dúvida alguma, refletir na cama. Por exemplo, porque se a minha esposa me vê chamando a atenção do meu filho num momento que deveria ser sagrado, eu não aceito que ninguém brigue na mesa. Ainda ontem aconteceu um fato interessante, né? Alguém chamou uma pessoa que estava comigo à mesa, que é um voluntário, e chamou, e ela estava terminando de tomar ali de comer acho que era uma fruta lá, né? E aí eu disse, não, termina de comer, depois você vai, né? Aí a minha esposa falou, mas ela precisa ir. Eu falei, Rose, você sabe que eu não gosto que mexa com quem está comendo. Porque a hora do comer, da refeição, para mim é sagrado. Entendeu? Pode ser quem for, é sagrado. Mas depois eu entendi o porquê e tal. Eu falei, então, termina rapidinho, vai lá. Entendeu? Eu entendi o porquê. Mas podendo não mexer, não mexe perto de mim. Por quê? Porque eu vejo a mesa como um lugar... Se alguém sentou para comer, deixa terminar de comer. Não é lugar de bronca, de desonra, de desrespeito. Então, por exemplo, eu mesmo, se eu ver a minha esposa fazendo algo na mesa contra um filho, de repente, ou uma parente dela, se eu tiver algo programado para a noite, isso pode estragar. Porque, às vezes, eu não falo e isso vai ficando na minha cabeça e estraga tudo. Sim. Então, olha só que as coisas estão conectadas. Muito. Então, a maneira como eu dialogo na mesa pode influir no meu diálogo sexual. Então, esses lugares a gente tem que preservar. Ah, José, mas aonde é que a gente vai ter conversas difíceis? Ah, lá no seu escritório, lá no quartinho dos fundos, lá no jardim, vai no restaurante, sei lá, vai no carro, mas preserve alguns lugares, né? Porque, por exemplo, nunca vi meu pai brigar na mesa. Nunca vi meu pai desrespeitar. Meu pai também não desrespeitava ninguém, certo? Mas eu nunca vi uma situação, falar, poxa, uma memória triste eu carrego comigo na mesa. Não. Então, acho que a mesa e a cama tem que ser preservada até para não comprometer a vida sexual, né? Sim. E essa questão, né, de que preparar o nosso coração, como o pastor comentou, as coisas que acontecem, é muito importante. E hoje as pessoas preparam para tudo, pastor, menos para isso.
E aí é algo muito importante da gente trabalhar, né, e falar, ter a oportunidade de falar aqui. Se o homem, qualquer coisa desperta o seu olhar, meu convite às mulheres é, a partir de hoje, já que nós não tivemos essa orientação, pare para ter esse olhar sexual. E hoje é meu maior desafio, como sexólogo e terapeuta, é ajudar a mulher. Ó, você vai ter a tarefa, essa semana, de perceber o que desperta o teu olhar. E a maioria fala, pelo amor de Deus, me pede qualquer coisa, menos isso. Não tem nada, Gabi. Tem. Por quê? Porque como a gente não foi educada e criada para isso, automaticamente, quando vem o desejo, a gente... Tanto que é unânime. Quando eu pergunto, teve alguma situação que você sentiu vontade, desejo pelo seu marido, e você mesma reprimiu? Todas respondem que sim. O marido do lado, às vezes, fala assim, ó... Hã? Quanto foi isso? Que eu nem fiquei sabendo. Às vezes, esses dias uma falou, ai, meu marido é ministro de louvor. E, cara, eu vi ele todo de preto, assim, vestido de preto, saindo para ir para a igreja. Eu pensei, nossa, cara. Ah, eu pegava. Eu falei, tá, e o que tu fez? Ela assim, eu deixei ele para a igreja? Ai, meu Deus, como, né? E aí ela trouxe, assim, essa tarefa, dizendo que se sentiu muito surpresa. Porque ela percebeu que ela já tinha tido isso muitas vezes, mas que não tinha parado para perceber. Outra, né, na terapia de casal, uma das coisas que a gente percebeu que tinha muito a ver com essa libido baixa era as tarefas domésticas. Esse homem foi, né, criado por uma mãe que teve a oportunidade de se dedicar 100% aos filhos. Então, esse marido casou sem nem tirar um copo da mesa. E aí vem toda aquela questão. Ah, eu me casei, eu não peguei um filho para criar. E aí, enfim, né? E aí, ele era um cara que não ajudava. Não ajudava, não, né? Não fazia parte dele em casa em nada. E isso foi, assim, destruindo a libido dela dia após dia. E aí, conversando com ele, ele não tinha nenhuma ciência do quanto isso a machucava. Disso, né? Não. Assim, é tão cruel isso. Algumas pessoas vivem problemas tão grandes no relacionamento por falta de informação. A Bíblia fala, né? O povo perece por falta de informação. E aí eu comecei a trabalhar com ele algumas questões, né? E ele falou, cara, mas tem coisa que ela vai ter que me ensinar, porque eu nem sei. E aí ela falou, não, mas se tu quer aprender, só que até, né? Até chegar na terapia, muitas vezes ele já tinha falado. Por que tu não me ensina? Eu não tenho mais um filho? Aprende. Eu não tive que aprender na marra, né? Então, a gente também não tem muita paciência. É muito triste. Minha esposa, uma vez, estava contando, uma vez ela chegou assim para mim e falou assim, porque às vezes a gente tem forma de demonstrar amor que não é a forma que a esposa gostaria, né? E um dia ela falou assim para mim, pô, eu fico chateada com a forma como você me dá presente. Eu falei, por quê? Ah, eu vejo você no dia, você fica correndo para arrumar alguma coisa para me dar, né? No dia, né? Eu percebo que você não tem aquela preocupação antecipada de comprar e embrulhar e me presentear. Falei, olha, eu nunca tinha reparado isso, entendeu? Para mim, eu estava fazendo o meu melhor e tal, ainda que fosse um presentão, vou trocar o seu carro e tal, né? Mas era no dia, né? Era no dia. Aí eu falei, poxa, olha que coisa, hein? Então, eu vou mudar isso. Né? Então, eu me lembro que teve acho que porque ela faz aniversário quase junto ao Dia das Mães, né? Aí eu falei, não, agora eu vou pedir assim, eu vou pedir alguns presentes bem antecipados, né? E aí começou a chegar assim, chegava um num dia, daí eu falava, legal, gostei. Daí chegava o outro no outro dia. Ah, que legal. Falei, agora é para você não ter mais esse problema comigo. Aí até depois do aniversário chegou o último. Eu falei, esse aqui, olha que legal, né? Então, e eu não sabia. Para mim estava tudo certo, era a minha maneira de ser e tal, muito prático. Mas, às vezes, a gente, nós homens, erramos porque a mulher não fala, né? Sim. Você vê, ó. E uma coisa que, de repente, se ela tivesse sentado na hora certa, da forma certa, fala, poxa, como você me realizaria se você fizesse isso para mim? E foi muito engraçado porque aí eles voltaram, 15 dias depois, e ele falou, deixa que eu falo. Olhou para ela assim, tipo, deixa que eu vou contar. Ele assim, tu não vai acreditar, um milagre aconteceu na minha casa. Ela assim, não, quem tem que contar um milagre sou eu. Porque ele começou a fazer coisas muito básicas, mas ela disse que o dia que ela chegou em casa e viu ele lavando a louça com uma toalha de louça aqui, que para muitas mulheres pode ser broxante, né? Mas a hora que ela viu ele fazendo espontaneamente, né? Ela simplesmente agarrou ele na cintura e foram pro quarto. Para ele, aquilo foi tipo assim, meu Deus, né? A minha esposa, ela que me levou, né? A questão da procura, que o pastor fala bastante também. Ninguém brinca de esconder, né? Mas a maioria das mulheres tem essa dificuldade de tomar iniciativa. E eu acho que é algo, assim, muito cultural. O homem, ele nunca pode negar, e a mulher, né, na cabeça das pessoas, ela nunca deve procurar. Hoje não sei se o pastor tem essa demanda, mas hoje eu tenho uma demanda no consultório de mulheres que
elas se sentem muito tristes porque o marido está com baixa libido. E é algo que se a gente conversasse 10 anos atrás, parece que não existia isso. E, na verdade, hoje a gente precisa entender e precisamos parar com essa mania de que tem coisas que é problema de mulher no relacionamento e tem coisas que é problema de homem. Não, na verdade, qualquer um dos dois pode ser acometido por isso. Eu tenho um amigo que é pastor, e um cara muito preparado, instruído, de uma grande igreja. Ele contou para mim, falou, cara, eu sofri com a libido baixa, foi abaixando e sumiu. E aquela coisa, né? Poxa, quem que eu procuro? Com quem que eu falo? Sim. E ele e a esposa sofrendo. Se amam pra caramba e tal. E os dois sofrendo e tal. Durou uns 6 meses. Até que ele conversando com um médico da igreja, e ele teve a coragem de numa conversa informal, falar, cara, eu tô com um problema. Falei, que problema, cara? Não, a minha libido sumiu faz uns 6 meses, assim, eu não sei o que está havendo. O cara falou, sério? Vai no meu consultório lá que eu vou fazer uns exames, eu vou pedir uns exames aí. Tal. Aí pedi uns exames, o médico já imaginou e tal. Pedi os exames, faltava uma vitamina que estava 0. Uma vitamina simples, assim, uma vitamina. Eu não lembro qual vitamina. Estava 0, acho que era B, né? B12. Estava zerado. Pastorzão, nem eu, nem ninguém. Não, perde o tesão da vida. Desse jeito aqui, cara. Aí ele começou a tratar o pastor virou um jovem. Entendeu? Acabou o problema. Então, fica aqui, né, um conselho para os homens, um conselho. Eu sempre digo, eu sou um camarada muito assim, eu sou meio assim, sabe? Eu não tenho problema com nada. Se o cara fala assim, você é bipolar, eu vou no psiquiatra. Eu vou no psiquiatra, não precisa mandar não. Eu mesmo vou lá. Uma vez eu estava com a minha libido que precisava ser melhorada, e eu cheguei no doutor Aldrin até, acho que é o doutor Aldrin, aquele que é ortomolecular, né? Eu falei, cara, você precisa me ajudar, precisa dar uma melhorada aí e tal. Eu não tenho esse problema. O que for, entendeu? Eu não tenho problema. E alguns maridos é resistente. Muito, a maioria dos homens. Negócio de mau hálito, um dia minha esposa falou assim, Jô, você está com mau hálito, cara. Você está com mau hálito, acho que... E eu vou falar até com o doutor Adriano, que é o nosso dentista, né? Falei, mas sério, já vai adiantar assim? Ai, meu Deus, vai tomar frente. Ela que marcou a consulta. Falou, não, já marquei com ele, você vai falar, tá legal, vou lá. Aí eu cheguei e falei assim, a sua esposa já adiantou para mim aí, você tá com um probleminha aí. A gente somos nossos amigos, né? Falei, cara, tô com um problema, você tem que resolver. Aí ele me tratou, aí eu lembro que ele falou assim, cara, você tá com um pouco de tártaro. Aí ele fez a limpeza, mas falou, Josué, deixa eu te explicar, o que mais dá mau hálito na pessoa é a má higienização da língua. Aí ele me ensinou. Aí ele falou, você vai comprar essa escova aqui, vai comprar isso daqui, aí você vai fazer todo dia uma limpeza legal na sua língua. Então, acabou o problema. Essa liberdade pequeno, né? É saudável para chuchu. Entendeu? Você não toma banho direito, vai... Claro, fala isso com amor e tal. Se bem que tem casal que é tão maduro que vai na brincadeira. Eu e minha esposa, assim, a gente leva isso tão assim, tranquilo, entendeu? E agora, os casais precisam ganhar essa liberdade, essa confiança, porque aí fica leve, fica legal, fica gostoso, fica bom para todo mundo. Então, mas o que eu percebo? Como a sexualidade é um tabu ainda, infelizmente, tudo que é relacionado à sexualidade, o que envolve as regiões íntimas, as pessoas não falam ou elas estão em atrito. Então, por exemplo, quando uma mulher fala, tu poderia dar uma olhada aí nesse mamário. Porque tu não comparece, o que adianta? Para que eu vou olhar? Para que eu vou resolver isso? Não vai mudar nada. Então, tudo é uma guerra. As pessoas, é óbvio, né, que chegam para mim, elas estão numa situação mais difícil, infelizmente, né? Eu tenho bem poucos casais que a vida tá ótima sexual e querem melhorar, por favor, né? Quem tá Mas, enfim, assim, eu percebo que é um assunto já arranhado, sabe? É uma questão que, assim... o homem pergunta, tu vai dormir com esse pijama? Tipo, às vezes só tava perguntando do pijama, às vezes tá pensando num presente de dar outro. O quê? Tá querendo o quê? Que eu durma agora pelada? Né? Então, assim, às vezes era para ser, né? Quem dera, né? Todas as pessoas terem essa maturidade, mas a maturidade, ela chega... Olha, Gabriel, me lembra aí. Não, vamos fazer aqui um encontro só para falar de sexo. Ótimo. Você, a Ariane e o Dr. Jonathan. Show. Entendeu? Eu vou marcar. Aí eu te aviso a data. Nós precisamos fazer um SOS casamento só sobre sexualidade. Muito bom. Vamos colocar 55 casais aqui. Inclusive, você já vai se inscrevendo aí, tá? Só para falar a data. A Rose fica maluca. Já tá aparecendo um QR Code aí na tela. A Rose fica Ontem maluca. Na mesa ele falando da construção de mais suítes, eu só vi ela assim, bem sério, olhando para ele, e alguém diz, ai meu Deus, isso aí eu não sabia. Sabe por quê? Eu estou te ouvindo aqui pensando,
E é verdade, quantas coisas simples, Muito. mas que as pessoas não se dão conta. E até assim uma dúvida, porque parece que os problemas são muito recorrentes. Qual é a responsabilidade dos pais nisso? Porque a visão que eu tenho é que o ciclo ele está só se quebrando, se Total. quebrando, se quebrando, não tem uma continuidade de cura. Até você que aconselha muitas pessoas, como fazer isso de forma intencional dentro de casa? Então, a primeira coisa é a gente ser um exemplo e uma referência. Hoje, boa parte dos casais que eu atendo com problema, eu faço a seguinte pergunta. Seus pais são casados? Alguns dizem que sim, outros não. O casamento deles é um bom exemplo para vocês? Todos me dizem que não. Eu tenho, assim, acho que na minha história toda, 2 casais que responderam que sim. Então, se eu não tenho uma referência dentro da minha casa, nós já temos um baita problema. Então, hoje, né, o que eu trago de consciência para os casais dentro da terapia sexual é, primeiro, enaltecer a busca por ajuda, porque muitos casais sofrem, chegam ao divórcio sem ter, ao menos, procurado por uma ajuda. E a gente precisa fazê-los entender que eles estão sendo uma faculdade para os seus filhos, através dos seus exemplos, aquilo que vivem dentro de casa. Não adianta olhar para os meus filhos e dizer, nossa, casamento é maravilhoso, e eles viverem um verdadeiro inferno. Então, a gente precisa entender que, para esse ciclo ser restaurado, muitas vezes o casal vai ter que se permitir tirar, né? Eu uso como analogia para os casais entenderem que, quando a gente casa, a gente vem com uma mochila imaginária na frente. E a gente vai tirando coisas, exemplos, atitudes, padrão de comportamento dos nossos familiares. Então, por exemplo, às vezes tu estava lá sentadinho brincando, mas tu estava vendo uma baita discussão dos teus avós na tua frente. E aí o quê? Isso a nossa mente vai guardando e são memórias que a gente vai acessando em determinados momentos da nossa vida. E, claro, padrões que eu vou aprendendo. Para resolver conflitos é na briga. Por exemplo, tem homens que falam. E uma das coisas que eu quero trabalhar aqui na terapia é que eu não suporto, que é tudo, ela grita. E aí eu sempre pergunto, como é sua sogra? Aí o cara fica bem sério me olhando, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela vem de um padrão onde todas as mulheres gritam, então ela precisa trabalhar isso nela, de que as coisas não devem ser resolvidas na base do grito. Só que é fácil? Óbvio que não. E aí é onde muitas pessoas às vezes abandonam a terapia, porque você precisa resolver determinadas questões suas. É como o treinamento para casais que está acontecendo. Eles vieram para aprender, para repassar, mas eles estão sendo curados na alma, porque a gente precisa ser curado de determinadas coisas para a gente poder exercer a liderança. Nós, enquanto pais, se a gente achar que tudo que estamos vivendo é ótimo, maravilhoso, a gente não precisa aprender, automaticamente padrões de comportamento estão sendo repassados aos nossos filhos. Para que a gente pregue um casamento legal, nós precisamos primeiro viver. E aí depois a gente vai trabalhando outras questões. Teve alguma situação, né, problemática dentro da igreja, a maioria dos pais querem esconder dos filhos. Nossa, fulano se divorciou, nem vamos falar nada pro filho, tomara que ele nem saiba para... Não, quando tiver oportunidade, senta e conversa. Olha só, o divórcio aconteceu, mas não é o que Jesus, né, tem no coração. Aconteceu, né, não precisa entrar em detalhes, mas trabalhar questões pontuais, porque, por exemplo, hoje eu trabalho no consultório, questões que, para mim, como profissional, elas deveriam ter sido trabalhadas na infância. São coisas tão básicas da vida sexual, do casamento, mas a maioria das pessoas casa sem nenhum tipo de informação. Eu fico muito chateada com isso. Eu fiz aqui um trabalho, foi o único que eu fiz, e eu preciso novamente marcar outro. Eu trouxe aqui 32 casais de noivos. Ai, que maravilhoso. Nossa, incrível. E é muito interessante. Eu encontro aqueles casais casados. Tem um médico, ele é médico e ela é médica, e os dois vieram noivos aqui. Que né? legal. E hoje eles têm 2 filhos já. Casaram, tem 2 filhos. Eles continuam me ouvindo, principalmente o médico, ele me ouve todo dia o meu devocional. E ele falou assim, ó, até hoje, quando eu tenho algumas dificuldades na minha relação, eu lembro das ferramentas que eu recebi lá. Olha só. Até hoje. Eu trouxe, o Salomão veio dar aula, tem um médico... obstetra que veio, deu uma aula para eles sobre sexo, mas bem assim, aberto, mostrando para eles e tal, a anatomia e tal. Foi muito legal. Aí eu ministrei, são vários que ministraram. Tem até hoje esse curso na plataforma, Quero Casar Certo. Né? E não tem isso hoje. Não. Eu faço a consulta pré-nupcial, que eu consulto casais antes de casarem. E assim, os feedbacks, e que fique bem claro, não tem a ver comigo, mas tem a ver com a informação, que eu sou muito fã. Quanto mais eu estudo, menos eu sei, então é uma conta que a gente não chega nunca. Então, por exemplo, teve um casal da Bahia que me deu feedback, que no ano que eles casaram, foram 10 casais que casaram na igreja. Muitos já não estão mais casados e muitos tiveram problemas. Eles foram os únicos
que estão bem e que está gerando frutos esse casamento. Então, assim, a informação, ela, de fato, ela abre horizontes. Por exemplo, conforme eu fui fazendo as consultas, até então eu falava sobre as importâncias, tirar a obrigatoriedade da primeira noite, coisas que são muito básicas, mas que têm um impacto, né? Por exemplo, quando o casal se sente obrigado a fazer na primeira noite, dependendo das horas desse casamento, é uma tragédia, né? Porque estão cansados, ansiosos, aflitos. E você falando isso, eu estou lembrando aqui de um casal muito próximo que ele passou, né, com esse médico, meu amigo, ele passou por uma longa conversa e tal, esse médico deu uma aula para ele e tal. O que aconteceu? Eles foram para a lua de mel. Sabe quando eles conseguiram realmente ter uma relação prazerosa? Acho que foi 15 dias depois. Na lua de mel, não aconteceu como talvez ele imaginou que poderia ter acontecido, mas só que ele estava instruído, ele tinha aprendido, entendeu? Que dependendo da menina, dependendo do que ela aprendeu e tal, e os dois aprenderam. Então, ele pacientemente falou para não se preocupe, isso aqui não é a nossa vida. Sim. Entendeu? Nós temos toda a vida para frente. E aí ele conta que acho que foi uns 15 dias depois que ela então relaxou e tal, e aí... E até hoje, eu tenho muita liberdade, até hoje eles vivem uma vida sexual maravilhosa. Por quê? E se eles não tivessem tido essa aula com o médico, Sim. que também é pastor? Hoje, um dos maiores problemas que eu percebo, pastor, é que assim, não há cursos nas igrejas, a maioria das igrejas não tem. E aí o que acontece? Quem se casou recente vai passando. Só que isso é muito problemático, porque se as pessoas que casaram, quando se trata de intimidade, nem todo mundo fala de fato tudo que aconteceu. As pessoas escolhem o filé mignon para contar. Sim, sim. Aí, se essa pessoa está tendo as experiências de quem deu tudo certo, e se der alguma coisa errada? Eu pego alguns casais que estão há 6 meses, 5 meses casados, que ainda não conseguiram penetração. Hoje existe vaginismo, dispareunia, vulvodínia, que são diagnósticos muito sérios. Porém, o que o diabo faz? Por que tu não transasse antes de casar? Aí tu saberia que tu tinha um problema. Exatamente. O diabo ele tenta roubar a identidade dessas mulheres. Eu atendi um casal que mora ainda na França, e eles estavam 4 anos de casados sem conseguir a penetração. Essa mulher chegou com a identidade, pastor, tu não tem noção. Deus, filha de pastor, mas Deus não me ama, Deus não se importa comigo, porque todas as pessoas que eu tenho próxima a mim deu tudo certo, só eu que não. Mas será que deu tudo certo? Ou será que ela perguntou para 1, 2 e 2 pessoas estão sendo a referência? E nós começamos a trabalhar muitos pontos, coisas muito básicas, com a graça de Deus, porque só ele, 1 mês depois, eles conseguiram. E ela falou, nossa, meu Deus, quanta ignorância da minha parte de não buscar ajuda antes, de não ir atrás, por achar que era só eu no mundo que estava vivendo essa situação. Então... Você, assim, se as pessoas hoje procurarem lá o seu consultório, você tem agenda? Tenho, né? Tenho. Então, vamos deixar aqui o Instagram da Gabriela, vamos deixar aqui o WhatsApp de atendimento, e quem precisar de ajuda nessa área, por favor, tá? Você estava falando assim, vaginismo, né? Sim. Eu acompanhei um casal que, pela forma com que ela foi educada, assim, totalmente errada, ela nunca teve a liberdade de falar para a mãe ou para o pai que ela tinha problema de vaginismo, né? Então, eles sofreram, tipo assim, uns 8 anos. E o marido também, também não teve, talvez, a educação como deveria, nunca procurou ajuda, sei lá, procurou saber o que era, como é que resolvia isso. Ele preferiu desistir do casamento, né? Ele, acho que se envolveu com uma outra pessoa e tal, preferiu desistir. Quando isso começou a acontecer, ela falou, eu vou procurar ajuda. Eu tenho. Aí foi quando ela procurou uma fisioterapeuta pélvica, e aí resolveu o problema. Inclusive, ela casou-se de novo agora, né? Mas você vê, a ignorância, como você falou, a informação. Muito triste. Tem coisas tão simples de resolver, muitas vezes, tão simples, não é? Às vezes, é o que eu falei, uma vitamina B12 resolveu o problema do pastor. Sim. Você está vendo? Às vezes, uma fisioterapeuta pélvica resolve o problema da mulher. Sim. Entendeu? E o que ainda me surpreende, pastor, é que existem muitos profissionais despreparados no mercado. Porque, por exemplo, quando
a gente atende alguém que está com diagnóstico de muita dor ou de não conseguir a penetração, a primeira pergunta que eu faço é: você já foi ao ginecologista? Né? Porque quem dá o diagnóstico de vaginismo é o médico. E muitas referem: eu já fui e como eu consegui fazer o preventivo, a médica disse que eu não tinha. Ai, gente, não funciona assim. Não. Então, assim, é muito triste, sabe? Ou então a mulher fala que está sentindo dor e a médica diz que é normal, porque ela está iniciando a vida sexual. Não, não é normal. Ou ainda que seja, né, que pode acontecer, encaminha para uma fisiopélvica, para que ela avalie, para que ela veja como está essa musculatura. É uma musculatura, então... A tensão, ou muitas vezes na cabeça, né? Muitos aprenderam errado, é feio, é sujo. Então, a pessoa está lá querendo desfrutar daquele momento, mas as vozes de tudo que ouviu ficam rondando. Então, às vezes é um trabalho, como eu faço, né? Eu sou, assim, uma pessoa apaixonada pelo trabalho, tanto da psicologia quanto da fisiopélvica. Então, eu trabalho em parceria com muitos profissionais desse segmento. Eu não tenho problema algum de saber até onde, como sexóloga, eu posso ir. Então, é um trabalho de parceria. Eu trabalho muitas vezes a parte, né, da sexualidade e a fisiopélvica trabalha a ação nesse vaginismo. Eu trabalho, por exemplo, a parte da terapia sexual, mas se a pessoa tem um trauma de abuso, ela vai precisar buscar por uma terapia. Então, a gente precisa entender que... E me surpreende, por exemplo, eu atendi uma paciente na segunda-feira que ela está há 7 anos falando para vários profissionais: eu não tenho libido, e todos respondem que é normal. Não, gente, não é normal. Pode acontecer. Mas quando entra nesse padrão da normalidade, as pessoas param de buscar por ajuda. Ah, não, se é normal, então tá. Então eu vou continuar assim. Agora, uma questão que você pode nos informar até com mais precisão. Existe um percentual de mulheres que não chegam ao orgasmo, mas elas se sentem muito bem nesta viagem, né? Na intimidade. Fala um pouquinho, porque eu conheço mulheres que às vezes não chegam ao orgasmo, mas elas se satisfazem plenamente com o prazer que elas têm, entendeu? Nas preliminares, eu diria. Né? Sim. Os estudos trazem que a cada 10 mulheres que se relacionam sexualmente, 6 não sentem nada. E é um estudo muito cruel para mim, né, como profissional. Eu sempre digo, principalmente nas palestras para as mulheres, que enquanto eu tiver voz, eu quero que todas as mulheres, né, não se permitam passar pela experiência do casamento, do relacionamento, sem sentir nada. Não é justo. Se Deus criou, se Deus vê beleza nisso, nós precisamos usufruir. Mas aí entra naquilo que eu falei. Muitas falam que não tem, mas tem. Porém, elas desconhecem o que é prazer. E também tem essa questão de que um beijo de língua bem dado, um carinho, um afago, para muitas já a satisfazem. Porém, a falta da informação, a falta do diálogo, olha só, se você estimulasse um pouquinho mais naquela região, só que eu não consigo falar. E aí o outro, bola de cristal, não tem. Então, entra em vários... essa questão de não chegar lá, ela é muito problemática. A mesma coisa quando um casal que eu estou trabalhando em terapia, ele fala para mim: eu não suporto quando ela olha para mim e fala: pode chegar, que eu não vou chegar. Pode ir, faz o que você tem que fazer aí, porque eu não vou. Não, eu não suporto isso, ela tem que chegar também. Só que nós não podemos trabalhar numa obrigatoriedade, isso também não é legal. Então, a gente trabalha o quê? Se nós somos não há problema nenhum se em alguma relação essa mulher quiser ofertar o prazer. Isso é casamento, é doação, é troca. Outro dia pode ser, né? É difícil, né? Mas outro dia pode ser que essa mulher, né, chegue lá e o homem não, né? Vamos colocar assim, deixar as coisas um pouco mais leves. Eu brinco que na terapia sexual, que para mim, a vida sexual a 2, ela é uma grande roda gigante. Eu já atendi casais onde o homem acompanhava essa mulher na baixa libido e ficou tudo bem. Só que agora a roda gigante virou e agora quem está com problemas na sexualidade é esse homem. Agora é essa mulher que está acompanhando. O casamento é isso. É isso aí. É a gente entender que hoje o problema, né? E eu fico extremamente, assim, chateada quando alguém chega no consultório, como eu peguei semana passada, uma mulher: a gente está aqui porque ele é broxa. Gente, é uma falta de empatia tão grande. Assim, meu consultório é no 15º andar. Eu tenho vontade de cavar um buraco e cair, sabe, nessa hora. Porque as pessoas ainda, dentro do casamento, eu acho que o pastor trabalha isso com maestria, as pessoas estão casadas e se tornarão uma só carne, mas na cabeça de muita gente elas estão sozinhas. E esse é um grande problema do relacionamento. Ou você entende que você está junto, que o que é seu é meu, o que é meu é teu, e é isso. Ou... E o casal, né, não pode se conformar a uma vida sexual pequena. Eu tenho 40 anos de casado, né? E eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso. A Rose já foi no Papo Calcinha, eu já fui no Papo Cueca, né? Eu já li
muitos livros nessa área e eu ouço, e até hoje eu gosto de ouvir e tal, porque a gente sempre está aprendendo. Agora, o grande problema da maioria dos casais é se acomodar, né? Ah, não mexe com isso não, que dá trabalho e tal. Você já ouviu, talvez, muito mais do que eu, porque essa é a sua área específica, de homens que dizem assim, cara, eu me masturbo porque é mais fácil. Entendeu? É mais fácil porque... com a minha esposa, eu tenho que convencer, tenho que seduzir, eu tenho que não sei o quê. Então, masturbar é mais rápido, mais fácil. Então, já ouviu isso já? Muito. E aí, assim, a gente precisa entender que não existe desculpa para a questão da masturbação, né? Às vezes eu atendo um zadão lá no consultório, tu acredita, pastor? Tem um zadão que vem lá do Éden, esses endemoniados, como diz o povo. Simplesmente, né? Me deixou na seca, a mulher que tu me destes, né? Não comparece, eu sou obrigada a fazer com a minha mão. Não, nós precisamos entender que, como dois, se um está sofrendo com uma situação como é a questão da baixa libido, a minha função não é julgar, não é cobrar. E que fique aqui claro, né, que a cobrança ela é um dos maiores destruidores do relacionamento. Se você acha que cobrando, todos os dias eu tô lá, tu tem que fazer, tu tem... Se você acha que isso está ajudando, muito pelo contrário, você está afundando ainda mais. Nós precisamos entender, né, e o Douglas falou com maestria sobre o amor hoje, nós precisamos entender que no relacionamento o amor ele tem que ser a maior evidência. Então, não é na cobrança que você vai conseguir determinadas coisas, não é colocando dessa forma, mas fazendo o outro entender que eu estou com você, eu vou até o fim e vou buscar por ajuda, a gente vai melhorar isso. Porém, aí tem que ter, né? Porém, vírgula, mais, contudo, entretanto, o outro lado tem que querer também. E aí esse hoje é um dos embates que eu tenho lá no consultório. Por exemplo, a secretária fala, Gabi, um marido chamou para pegar informações. E aí o que aconteceu? Há uns 2 anos atrás, quando o marido agendava para uma esposa, tudo bem, atendia. Só que aconteceu 2 situações que fizeram mudar a rota da onde eu gostaria de estar. Quando o marido agenda, muitas vezes ele tem uma intenção nobre no coração. Só que a sexualidade é um lugar de decisão. Eu não posso decidir pelo outro. E aí envolve traumas, envolve várias situações emocionais. E aí aconteceu de um marido marcar, a mulher sentou na minha frente. Eu falei, ei, tudo bom, tal, né? O que te traz aqui? O que me traz? Meu marido pagou, né? Tu que tem que me dizer o que eu vou fazer aqui. Aí eu já, Aí eu falei, mas por que tu achas que ele marcou? Porque eu não tenho vontade. Para mim, eu viveria tranquilamente sem sexo. E você acha que isso, né? E aí eu comecei a trabalhar questões. E aí ela falou assim, pode falar o que tu quiser para passar essa 1 hora aí, porque não adianta. Para mim, eu acho que tá bom. Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu não atendo crianças. Eu atendo só adultos. Então, vamos fazer o seguinte, tu queres que eu te devolva o dinheiro? Aí ela me olhou bem séria. Eu falei, sim, você não precisa disso e nem eu. Eu estou aqui para atender pessoas que desejam mudar a sua sexualidade. Se você acha que isso não é importante, está tudo bem. Está tudo bem. E ela ficou bem, assim, séria, porque tu não espera que a pessoa vai ter esse tipo de reação. E aí a gente começou a conversar, ela meio que foi aos poucos, mas no final, de fato, eu não sei se quando ela saiu, ela de fato entendeu. Mas a partir daquele dia eu falei para a secretária, não. Se o marido agendar, você peça o contato da esposa e você confirme se ela deseja esse atendimento. Porque, infelizmente, hoje muitos maridos chamam, e a gente tem compaixão, assim, porque a gente sabe que a atitude é nobre, mas depende do outro lado querer se esforçar para mudar. É interessante que quando Jesus pediu para que aquele cego de Jericó fosse colocado diante dele, Jesus fez uma pergunta, o que queres? Alguém poderia dizer, mas Jesus não sabia o que ele precisava? Sim, estava vendo, né? Eu imagino que os olhos tinham uma coloração diferente. Tipo, Jesus, o senhor não sabe o que eu quero? Não, o senhor não sabe o que eu preciso? Não, que você precisa eu sei. Agora, entre precisar e querer, existe uma distância enorme. Sim. Porque muita gente quer o que não precisa. E o que precisa não quer. Então, esse que é o grande problema. Se a pessoa não quer, nem Deus ajuda. Não adianta, é um processo que a pessoa tem que querer. Ô, Gabi, e até que ponto a gente pode ter essa abertura para falar sobre desse assunto entre as nossas amizades, entre os ciclos de amizades? Porque a gente está falando muito sobre vulnerabilidade, né? E aí eu fico entre o ponto de expor a minha esposa em algum assunto que é mais delicado e, ao mesmo tempo, ver se eu estou com falha ou não para poder procurar uma ajuda. Qual é esse meio termo que a gente precisa ter quando a gente está falando sobre amizades espirituais? Então, eu acho que a gente precisa entender
que Deus coloca lideranças e Deus não coloca simplesmente por colocar, né? Ele levanta pessoas com um chamado, com um propósito para contribuir. Então, por exemplo, eu uso muito o exemplo quando eu falo para jovens sobre essa questão das amizades. Se eu vou me aconselhar com alguém que tem a mesma idade que eu, ele pode me dar um bom conselho? Pode. Mas se a gente usar a expressão, a analogia, né? De um cego ajudando outro cego a atravessar a rua, será que eles vão conseguir chegar do outro lado da rua? Eu acho que não. Então, a gente precisa entender que sempre que se trata de aconselhamento, eu tenho que cuidar muito com o que eu compartilho, com o que eu falo. Porque, por exemplo, quando um casal discute, e às vezes você compartilha, principalmente com alguém da família, eu não aconselho. Porque a pessoa da família já não vai olhar mais da mesma forma, mas o casal, da questão de dias ou até horas, se resolvem. Só que quem ouviu aquela história não vai mais olhar da mesma forma. Então, com quem você abre o seu coração, eu hoje aconselho, e todos os atendimentos que eu faço a casais cristãos, eu sempre fortaleço. Ó, eu estou aqui atendendo vocês, mas eu gostaria muito que vocês também tivessem uma autoridade espiritual para olhar, para orar com vocês, para aconselhar o coração. Mas uma autoridade. Não é um casal que está vivendo os mesmos problemas, que aí serão dois cegos, é a mesma coisa. Eu pego alguns problemas com mulheres que eu falo, gente, tem guerra que vocês estão escolhendo lutar, não é possível. A pessoa, ao invés de escolher, né, uma liderança da igreja para abrir o coração, ela escolhe uma amiga do trabalho. Aí a amiga do trabalho, às vezes, é divorciada, você está falando de um problema do seu casamento, ela vai te dizer o quê? Ah, divorcia, pelo amor de Deus, passa isso aí para frente. Roda a pista, vai pegar outra pessoa. Por quê? Porque ela está aconselhando mediante aquilo que ela vive. Ela não é uma pessoa que foi levantada por Deus para aconselhar. A gente tem que ter muito cuidado com quem que a gente abre o coração. E no caso, né, de casais que tem, tipo, como tu, tá noivo, né? Não sei se tá noivo, mas enfim, tá perto, né? Se tu fores conversar com outros noivos, tu pode conversar sobre sonhos, sobre planos, sobre algumas dificuldades de comunicação. Mas a questão da intimidade, principalmente depois que tu casar, muito cuidado com quem tu vai falar e o que tu vai falar. Nem todo mundo tem maturidade para ouvir. Muito bom. Tem uma pergunta muito pertinente aqui, é como manter a chama acesa depois de anos com filhos, rotina, envelhecimento, como é que se mantém essa chama? Você tem quantos anos de casada? Faço 19 agora, mês que vem. Ah, tá. Ótimo. Tem filhos? 3 filhos. Tenho um de 15, uma de 7 e uma de 6. Então, você pode falar com autoridade. Como é que mantém essa chama acesa? Eu me tornei uma autoridade na internet, pastor, justamente porque hoje eu me apresento como sexóloga materna. Aquela que fala para mãe, porque é um público completamente esquecido. Nós, mulheres, é como se a sociedade nos enxergasse sexual solteira, para as pessoas que não conhecem a Cristo, ou quando casa, porém tem uma janela. Aí tanto que tem aí culturalmente falando a idade da loba, né, que antes era 40, agora passou para 50. Então, naquela faixa etária dos filhos, da vida, do trabalho, é como se a mulher ela se tornasse assexuada. E aí eu percebi uma lacuna, principalmente como enfermeira obstetra, que essas mulheres elas precisam se ver sexuais, porque Deus nos criou para ser. Então, foi onde eu comecei a falar muito para mães e aí automaticamente para filhos, a questão da educação sexual. Então, assim, essa questão da chama acesa e por que as pessoas, né, acabam me vendo como uma autoridade justamente por ser mãe de 3 e falar sobre o assunto, porque parece que uma coisa não combina com a outra, né? O fato do sexo, apesar de, né, ter filhos é um advento, as pessoas não casam as coisas. A chama acesa é muito desafiador, né? E deixando bem claro que a rotina, ela é alguém que bate a porta, que muitas vezes a gente abre para que ela entre. Então, uma das coisas que eu priorizo hoje, tanto no meu casamento quanto nos atendimentos, é o tempo de qualidade do casal. Independente dos filhos, do trabalho, você tem que ter tempo de qualidade. O tempo para namorar, o tempo para conversar, o tempo para estar juntos. Porque, principalmente depois que os filhos chegam, a gente não consegue conversar na hora, né, do almoço, porque você está sempre atendendo um filho. Quando você está na igreja, você está sempre conversando com alguém, né? Principalmente quem exerce algum cargo de liderança. Né? No meu caso, meus pais são pastores de uma igreja local, então a gente está sempre conversando com alguém. Então, a gente precisa entender que se a gente não tiver um tempo de qualidade um para o outro, a rotina ela já entrou dentro da minha casa. Então, não negociar determinadas coisas é muito importante para que essa chama se mantenha acesa. E algo muito importante é a gente entender que a rotina ela serve para alimentação, para atividade física e para os filhos, não para o sexo. Né? Começa de um jeito, no meio fica do jeito e termina do jeito. Isso é, gente, assim um câncer para o relacionamento, né? Eu brinco que tem muitos casais aí que estão só na posição frango assado, né? Vai girando, começa a sentar tá no frango assado, pelo amor de Deus, seu casamento está precisando de ajuda. Porque uma das maiores coisas que as mulheres trazem como dificuldade é isso.
Ah, meu marido quer que comece assim, no meio tem que ser assim, ou até ela mesma criou algumas rotinas para dentro do sexo. E o sexo, ele precisa de novidades. Ele precisa daquilo lá do começo, aquela necessidade de surpreender. E o surpreender não é só comprar uma lingerie, até porque, às vezes, na terapia, nas conversas, o próprio homem olha para essa mulher e fala, para de gastar com lingerie, eu prefiro tu nua. Pô, olha que tempo que foi economizado, que dinheiro que foi economizado. A mulher está gastando horrores com isso e nem precisa. E, às vezes, esse é um dos motivos que alguns casais chegam com um grande BO. Nossa, eu compro uma lingerie, ele não é capaz de notar. Tá, mas peraí, tu já perguntou? Né? Como que ele se estimula, como que ele se sente, né, sexual? Então, assim, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente falou desde o começo desse podcast. Coisas muito simples. São pequenas coisas que vão impactar e transformar o relacionamento. A melhora do diálogo vai manter essa chama acesa. O eu entender que não é uma guerra de sexo dentro de casa. Nós não estamos um contra o outro, nós estamos juntos nesse casamento. Entender que quando os filhos vêm, a vida sexual não vai acabar, mas ela precisa ser recalculada. Então, hoje eu trabalho, por exemplo, com mães, o recalcular a rota. Tem mulheres que chegam para mim com baixa libido. Mas a gente começa a conversar, na verdade, essa mulher ela não se enxerga mais como mulher depois que os filhos chegaram. É um chapéu muito louco, que quem está nos assistindo, eu jamais vou conseguir, através daqui da minha fala, fazer você entender. Só você ser para você entender. É como, né, eu uso a analogia no consultório que nós nascemos, Deus colocou um chapéu de mulher na cabeça. Só que esse chapéu ele é grudado, ele nunca mais deveria sair. E aí outros chapéus eles são acrescidos. Então vem o chapéu de estudante, vem o chapéu de profissional, vem o chapéu de esposa. E aí um dos chapéus aí que vem no meio é o chapéu de mãe. Só que o que nós, enquanto mulheres, fazemos? Porque eu me incluo nisso, é muito difícil. É como se o tempo todo a gente tivesse que lutar contra isso. Arrancou de mulher e cravou de mãe. Então eu não me sinto sexual. Se eu deixo os meus filhos com alguém para ter um tempo de qualidade, eu me sinto extremamente culpada. Tudo que envolve esses papéis, eles trazem confusão. Por quê? Porque ninguém ensina. Inclusive, eu acho que os homens deveriam parar de chamar a esposa de mãe, né? Ai, pastor. Ô, mãe! Aí o marido, a esposa, ô, pai! E aí o cara vai para a cama com aquela sensação que está indo com a mãe dele. Né? Ou então o contrário. Eu acho Esses dias quase que eu perdi 2 amigos, porque a gente estava numa mesa jantando e ele falou, ô, mãe, pega lá tua coisa. Eu falei, nossa, sua mãe tá aqui? Eu não vi, onde que tá a tua mãe? Aí ela assim, ai, Gabi. Aí eu falei, não, né, gente, isso é broxante, né? Vamos combinar. Não, chama de... Não quer chamar de apelidos? Ai, eu não consigo chamar de amor. Meu marido eu chamo de gato. Né? Mas pai e mãe, a gente tem um só. Né? Você pode ter pessoas que você identifica como, né? Nossa, eu tenho o pastor Josué como um paizão. Ok, é uma referência. Mas pai e mãe você tem só um. E no relacionamento é muito problemático isso. Exatamente. Uma outra coisa importante, eu acho que a gente... uma outra coisa importante que a gente deveria também abordar aqui é essa questão da aparência, né? Infelizmente, na igreja, se espiritualiza o que não pode ser espiritualizado. Sim. Quem ama não está preocupado com isso. Se Deus não se importasse com isso, ele não teria colocado cabelo na nossa cabeça. Né? Ah, todo mundo careca e tal. Porque o cabelo tem 2 funções. Né? Ele tem uma função que é uma touca térmica e ele é para a beleza estética. Certo? Por isso que ele existe, não é verdade? Então, o que acontece? Nós também somos atraídos, não é pelo estético, sim, pela beleza. Inclusive, Paulo, quando escreve Efésios capítulo 5, ele fala que todo o investimento de Cristo na igreja é para apresentá-la a ele mesmo, sem ruga e sem defeito. Ruga tem a ver com estética, entendeu? Então, e quando você lê o livro de Cantares, você percebe que há toda uma preocupação naquela poesia pela estética também, tanto da parte dele quanto da parte dela. E o que acontece? Eu já ouvi esposa dizendo assim, eu perdi o tesão pelo meu marido pela obesidade dele, entendeu? Eu perdi a vontade, eu perdi o desejo. Quando eu o vejo nu, entendeu? Obeso daquele jeito, eu perdi. Olha, não dá para espiritualizar isso. Não. E nem dá para dizer que isso é o diabo. O diabo vai tirar proveito dessa estupidez, dessa ignorância. Então, o que você pensa? O que você diria para um casal que vive nessa realidade no seu consultório, você aconselha? Orientando, o que você diria? Olha, pastor, eu pego algumas situações assim, é um conteúdo muito sensível. Porque é aquilo que eu falei ontem.
Na verdade, uma pessoa que às vezes ganha muito peso é uma pessoa que muitas vezes tem uma compulsão alimentar e ela não está comendo a comida, ela está comendo as suas emoções. E aí, infelizmente, durante muito tempo, a igreja ela falou que as emoções não precisavam ser vistas. Exatamente. Então, hoje, quando uma esposa traz uma demanda como essa, eu sempre digo, como você gostaria de ouvir sobre isso? Porque não adianta eu dizer, se você emagrecer, eu vou voltar a te desejar. Às vezes, você vai afundar ainda mais a pessoa num problema emocional. Então, eu sempre pego pelo caminho de, se você mudar seus hábitos, o exemplo, ele arrasta. Então, automaticamente, se você deseja, né, que o seu cônjuge tenha melhores hábitos, olha para você. E, às vezes, eu sei, pode ser que tenha gente aí me assistindo que diz, pelo amor de Deus, eu já faço esse exercício há 10 anos, meu marido nunca se mexeu. Marca uma consulta, porque às vezes vai ser pela dor, através de exames laboratoriais, ver que o colesterol está alto, que a pressão está alta. Ele vai se sentir motivado a fazer algo para mudar, porque as pessoas têm que parar de romantizar a obesidade também. Sim. Né? Infelizmente, o Johnny fala isso com excelência, né? A gente precisa olhar para a saúde como um todo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós temos que avaliar que seremos cobrados se estamos cuidando ou não do nosso corpo. Então, atividade física, alimentação saudável, e aqui já fica um recado para os pais que estão nos assistindo. Coloque esses hábitos desde cedo nos seus filhos, para que quando adulto, né, como eu, aos 41, sou pré-diabética, sou cardíaca, hoje passo um trabalho danado para mudar hábitos, porque não foram construídos durante a infância. Hoje, por exemplo, meu filho, ele ama atividade física. Por quê? Porque desde pequeno eu tento colocar ele em algo. Então, escolinha de futebol faz desde os 5 anos, aí anda de skate, anda de bike, a gente está sempre estimulando, as meninas também estão fazendo ginástica rítmica. Então, a gente está sempre indo atrás, por quê? Para quando crescer não ser um problema a atividade física. A questão de fruta, verdura, alimentação é um pouco mais complexo, mas hoje, por exemplo, na minha cidade, com certeza, né, quem está nos assistindo pode buscar por isso, existem nutricionistas que têm, por exemplo, aquelas casinhas todas de bonequinha no consultório, e ela não é uma consulta, é uma experiência, né? Então, a criança faz bolinhos, por exemplo, de cenoura, ela bota a mão na massa, ela aprende. Então, assim, tem nutris trabalhando essa parte da alimentação saudável de uma forma leve. E, às vezes, né, eu tenho uma amiga que está consultando com uma nutri infantil, porque ela é adulta, mas tem paladar infantil. Tem isso também, né? Então, hoje, graças a Deus, Deus tem usado pessoas e profissionais para evoluírem. O casal que tem essa dificuldade da questão do peso, e claro, né, vamos colocar Deus nesse lugar também. Você pode orar sobre isso também. Ah, não, pelo amor de Deus, que eu vou incomodar Deus com o emagrecimento do meu marido. Poxa, se é uma coisa que está incomodando, que está atrapalhando... Até porque não tem como você separar isso de um aspecto... do fruto do Espírito. Sim. E as pessoas têm essa mania, né, pastor, de separar. Né? Porque a Bíblia fala de obras da carne, glutonaria, e fala de fruto do Espírito, autocontrole. Entendeu? Então, não tem como você também separar o aspecto espiritual. Porque o diabo, ele sempre vai tirar proveito, né, dessa nossa falta de compreensão, às vezes, com a necessidade e com uma realidade. Né? E algumas pessoas, elas só mudam quando elas passam por uma experiência traumática. E quando a mulher fala o seguinte, já que você não quer, eu estou indo embora. Entendeu? Ou então aparece alguém mais interessante, mais preocupado com esse aspecto. Tu quer ver uma coisa... trata melhor e tal. Uma coisa complicada é quando esse casal muitas vezes chega ao divórcio e aí, tipo assim, a pessoa passou 20 anos sem fazer um único exercício. Aí casou, separou, o que a pessoa faz? Ela se matriculou numa academia, ela começa a cuidar da alimentação. Faz bariátrica. Nossa, e aí assim, aí o outro, meu Deus, sofre um luto, né? Porque além de perder um casamento, tipo assim, quando estava comigo não fez nada, mas agora está fazendo tudo. A gente não precisa perder as coisas para acordar, e muito menos as pessoas, né? Então, olhar para o relacionamento de uma forma como um todo é, de fato, olhar para todas as questões. Quando nós temos alguém que está sofrendo no relacionamento, seja com um problema de libido, seja com a pornografia, eu preciso olhar além do que eu estou enxergando. Eu preciso olhar um ser humano. Eu estou atendendo um casal que eles têm 7 anos de casado e, ela descobriu a pornografia de uma forma assim, o filho de 2 aninhos estava com o celular e aí começou um vídeo muito estranho, ela foi olhar, que é isso? Quando ela olhou o histórico, o marido tomando banho, nem sonhava de nada que estava acontecendo. Quando ele saiu do banheiro, meu Deus, né? Aí meus pais foram chamados, deu toda uma situação muito problemática. Quando vieram para o consultório, eu questionei, onde isso começou? Não lembro. E aí, em todas as consultas, né, eu estou fazendo a certificação do pastor Johnny, não tem como a gente não associar ciência e fé. É impossível, sendo cristão. E eu comecei a orar. Falei, Deus,
Traz à memória aquilo que não vai dar esperança, mas vai ajudá-lo a entender esse processo. E aí a gente foi conversando de outras coisas, passou uns 10 minutos, ele falou, Gabi, eu lembrei. E isso tem muitas explicações dentro da psicologia, que a nossa mente ela esconde de nós mesmos para que a gente não fique relembrando e sofrendo. Numa reunião de oração, ele tinha 8 anos. Os pais foram na casa de um casal e chegando lá, o filho mais velho, adolescente do casal com o irmão, levaram ele para um quarto e mostraram pornografia e foi ali que tudo começou. Então, a gente precisa entender que munir de informação, ter uma supervisão quando estão, né, crianças e adolescentes no mesmo ambiente, são informações muito importantes. Estamos trabalhando, mas, poxa, o cara tem 32, ele é viciado desde os 8 anos. Meu Deus. Isso tem um impacto muito grande. Então, essa mulher, claro, ela estava no luto de descobrir e se sentindo traída por essa situação. Mas eu coloquei para ela, ele também é uma vítima. É uma vítima da falta de informação, da falta de supervisão, do não buscar por ajuda por... Poxa, eu vou ser julgado, eu vou sair dos ministérios daquilo que eu amo fazer para Deus, aí eu já sou atormentado na minha identidade de quem eu sou em Deus. Então, a gente precisa entender que, por mais difícil que seja o pecado do outro, assim como Deus me ama, Deus também ama o outro. E o amor... E o casamento tem a ver com Eclesiastes, né? Que diz assim, melhor é serem 2 do que um. Porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Eu amo esse versículo. Então, veja só... eu digo para as mulheres, se a minha esposa não for minha melhor amiga como agente de cura, com quem eu vou contar? Então, se Deus permitiu que a esposa ficasse sabendo, é porque Ele conta com ela para ser instrumento de cura para ele. Sim. Entendeu? Eu sempre conto a experiência de um pastor. Ele é um cara que eu respeito muito, ele é conhecido. Eu só não vou falar o nome dele porque ele não me deu essa autorização, mas ele falou isso publicamente. Uhum. Ele contou que ele tinha um problema com pornografia. Ele conseguia vencer e tal, mas depois caía de novo. Aí ele falou que um dia ele chegou para a esposa e falou, preciso conversar com você. A esposa já fica preocupada. Uhum. Vê um horário aí que a gente pode conversar. Daí, tipo assim, 15 horas, marcaram na sala. Aí ele sentou assim, ela sentou assim, e ele começou a chorar. Ele falou, eu sou pastor, sei da minha responsabilidade, sou casado com você, mas tenho que confessar algo. Eu não consigo vencer a pornografia. Eu consigo ficar assim, livre disso por 15, 20 dias, depois eu volto. Aí eu luto comigo mesmo e tal, aí eu fico mais 30 dias... Eu não consigo. Ele começou a chorar, assim, eu não consigo. Ele pensou, minha mulher vai pedir o divórcio, vai me condenar. Ele falou que foi uma cena constrangedora. Ela pegou assim a cabeça dele, colocou no colo dela, começou a afagar a cabeça dele e falar assim, por que você não me falou antes? Se você tivesse me falado antes, nós dois tinha nos juntado para vencer esse gigante. Que lindo. Aí disse assim, a partir de hoje, a sua luta vai ser minha luta. A sua dor vai ser a minha dor. Nós vamos montar um plano de ação e nós vamos lutar juntos. Ele conta que realmente eles se organizaram. Eu conheço casais que colocaram um aplicativo, onde um vê tudo que o outro tal. Aí provavelmente buscaram ajuda. Só sei que ele conta que a partir daquele momento, nunca mais esse problema o governou, o dominou. Ele venceu. E é interessante que eu contei esse fato numa live em algum lugar. Aí eu tenho um amigo dentista. E ele não sabia que a esposa tinha ouvido essa história. Ele não sabia. E ele chegou em casa, ele sentiu a necessidade de confessar para a esposa. Também mesmo assim, não sabia o que ia acontecer. Sim. Só que a esposa tinha ouvido essa história. E quando ele contou, ela fez igual a esposa do pastor. Nossa. Muito bom. E também houve restauração. Ele falou, pastor, fui liberto pela ajuda da minha esposa. Então, as esposas têm que entender, olha só, é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, e essa é uma possibilidade, não tem bom. Um dia eu falei assim para uma irmã que estava resistente. Eu falei, você não peca, irmã? Aí eu conto sempre a história da mulher pecadora, que é levada para Jesus nua, em pleno ato de adultério, ela foi pega, né? E levaram para Jesus. Jesus olha para os caras, e aí? A lei diz que tem que ser apedrejada publicamente. E aí eu gosto do que um pastor
falando dessa passagem, o que Jesus quis dizer para ele. Foi mais ou menos assim. Quem de vocês não olhou de forma cobiçosa para os seios dessa mulher nua? Quem de vocês não olhou para as pernas dessa mulher nua de forma cobiçosa? Não é? Quem não olhou para as nádegas dessa mulher de forma pecaminosa? Quem não olhou para esta mulher com intenção impura, pode ser o primeiro aí a jogar pedra. E o texto diz que do maior para o menor, inclusive tem alguns estudiosos que dizem que Jesus começou a escrever no chão os pecados deles. Né? Só sei que do maior para o menor foram embora. Aí Jesus olha para ela e diz, então, eu sou o único que não tenho pecado aqui. Eu posso te apedrejar, mas o amor venceu a lei. Vai e não peques mais. Eu disse, irmã, você está querendo ser mais justa do que Jesus, mais santa do que Jesus, mais rígida do que Jesus. Você não peca? Seu pecado é apenas diferente, pô. Se as mulheres entendessem que elas são agentes de... Eu não estou falando de um marido reincidente, sim, que não quer mudança, que não quer transformação. O cara é pilantra, o cara é malandro, o cara tem um caráter... Não tem caráter. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um camarada que quer vencer, que está buscando ajuda, que se como no caso desse homem que a mulher estava resistente. Poxa, eu ligava para ele, ele falava assim, pastor, estou sendo discipulado, estou na célula, toda semana eu tenho um encontro com o discipulador. Eu não quero viver na luz agora. Meu celular não leva mais para o banheiro, que era o problema, não leva mais para o banheiro, está aberto para minha esposa. E do outro lado a mulher, duvido, estou pagando para ver. Eu falei, irmã, agora eu vou dizer algo que talvez eu nem sei se você vai me ligar mais, você está pior do que ele. Porque o seu problema agora não é pornografia, o problema é orgulho. Pô. Entendeu? Então, você que está nos ouvindo aqui, entenda, certo? Se Deus permitiu que você ficasse sabendo, é porque talvez o seu próprio marido nessa guerra está orando lá, Senhor, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Entendeu? Às vezes o próprio cara, no desespero, está falando, Senhor, faz alguma coisa. E ele fez. Sim. Que você descobriu da pior forma possível, mas agora vai ser restaurado o cara, vai ser restaurada a criança, vai ser restaurado você, e daqui a pouco o que era realmente uma vergonha vai ser um testemunho. Pô. Vai ser um testemunho. Gente, nós ficaríamos aqui o dia inteiro conversando, né, Gabriel? Demais, demais, demais. Muito bom. Que bênção. Deixa uma última palavra para as esposas em relação a essa preocupação com uma vida sexual saudável, que é o plano de Deus para a vida de todas as mulheres, né? Eu diria que a gente precisa olhar para esse assunto. Por mais que ele seja doloroso, por mais que você não tenha recebido informação, ou que você acredita que o seu casamento ele não é bom por determinados fatores, às vezes o marido que não contribui, ou alguma coisa acontece, mas olhe para essa área, se permita ser curada por Deus, busque por ajuda profissional e entenda que quando Deus criou a sexualidade, quando Deus criou a mulher, Ele pensou nisso. Ele se agrada de nós termos prazer, Ele se agrada de olharmos para essa área com leveza. Hoje, um dos maiores feedbacks que eu recebo do meu trabalho é que eu trabalho com esse assunto que é tão pesado e difícil com leveza. Mas por que ele é leve para mim? Porque eu estou em busca, eu estou estudando, eu amo ler sobre isso e sei que é a minha área, né? Mas quantos livros sobre o assunto você já leu? Quantos podcasts, né? Parabenizo você por estar aqui, por saber que é esse assunto e você ficou aqui conosco até agora. Mas entenda que esse daqui, ele é só o primeiro passo. Ele não vai resolver a sua vida se você não se permitir passar por esse processo. Hoje, a logomarca do meu trabalho é uma borboleta, porque, de fato, todas as pessoas que entram nesse processo da sexualidade decidem olhar, eu acredito que elas entram como uma lagarta, mas saem como uma borboleta voando. Porém, esse processo não pode ser rompido no meio, ele precisa ser vivenciado. Vivencie, olhe para essa área e que Deus abençoe a sua vida sexual. Muito bom. Obrigado, Gabriela. Pastor, eu esqueci. Eu lancei recentemente um curso Cadê Minha Libido, que está lá no meu Instagram, que o pastor já divulgou. Quem tiver interesse, pode buscar por ele. Ótimo. Depois manda para o Gabriel aí, que a gente vai publicar nas nossas redes aí também, obrigada. Tá bom? Gabriel, obrigado, viu? Eu que agradeço, muito pastor. Bom, tá? No meio de dois Gabi hoje, hein? É verdade. Anjos aqui. Muito bem. Obrigado, Tiago, o João e a Paola. Paola? Tem o Paolo.
que canta, né? Paolo, Paola, Os dois, Gabriel, João, tudo nome bíblico. Josué, Então, olha aí. muralha que fica. Equipe em pé, né? abençoada. É verdade. Ó, eu quero muito que você compartilhe esse conteúdo. Vai dar muitos cortes aqui. Eu tava ouvindo aqui. Nós vamos abençoar o Brasil com esse bate-papo aqui, ó. Nós vamos anunciar a data do SOS Sexualidade Saudável. Eu estava até pensando, que tema a gente coloca assim, né? Ai, Encontro pastor, de casais. Faz o de noivos, que eu vou mandar os noivos pra cá. Verdade. Os dois, Também, né? também. De Tava noivos e o pensando aqui. SOS. Sexo não é tudo. Mas tudo é afetado quando o casal não vai bem sexualmente. Olha aí. Perfeito. Vai ser o logomarca, vai ser a logo. Nasceu aqui agora, criança. Fiz um parto aqui junto com o pastor. Que o Senhor continue abençoando você e toda a sua casa. E lembre-se, sua família é o seu maior patrimônio. Então, cuide dela, invista nela, valoriza ela. Porque se você perder a sua família, você perdeu a base de sustentação de tudo. Então, não termine sua vida contabilizando bens sem o seu bem maior, que é a sua família. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. E até o nosso próximo podcast.